Tá, vou fazer então uma leitura dessa introdução do livro O Conceito de Crítica de Arte no Romantismo Alemão, do Walter Benjamin. Esse livro é resultado da tese de doutorado do Benjamin, né? Então ele foi transformado em livro provavelmente posteriormente, né? Vamos começar aqui, ó. Tem uma frase do Goethe que eu acho um pouco enigmática, mas dá para entender talvez em algum sentido, né? Ele fala assim, ó: antes de tudo, quem compõe uma análise, né, deveria indagar, ou melhor, dirigir a sua atenção sobre a questão de saber se ele tem realmente a ver com uma síntese misteriosa ou se aquilo com que se ocupa é apenas um agregado, uma justaposição, ou como tudo isto poderia ser modificado, né? É uma frase não é tão clara, né, o que o Goethe está querendo dizer, e nem mesmo por que o Benjamin usou esta frase aqui, né? Mas eu interpreto ela no seguinte sentido: basicamente que quem faz uma análise deve verificar se não está analisando alguma coisa que é um emaranhado, um amontoado, né, um agregado, meramente uma justaposição de coisas, né, ou se tem talvez uma harmonia, né. Bom, é uma interpretação que eu faço, que talvez não seja a interpretação correta dessa frase aqui do Goethe, né, mas é uma interpretação. Passando então para o texto aqui da introdução, né. O presente trabalho foi concebido, ó, delimitação da questão, né? Primeiramente aqui, delimitação da questão é um título, né, dessa introdução que está dividido em duas partes, né? O presente trabalho foi concebido como uma contribuição para uma pesquisa da história dos problemas. História dos problemas. Ele vai explicar depois numa nota isso aí, né? Tendo como objetivo expor o conceito de crítica de arte, né? Então, o conceito de crítica de arte em suas transformações. Tá? Incontestavelmente, uma tal pesquisa da história do conceito de crítica de arte é totalmente diverso de uma história da crítica de arte propriamente dita. Ela é uma tarefa filosófica, melhor dizendo, de história dos problemas. Tá? Então vamos pegar aqui a nota, né? Pesquisas de história dos problemas podem concernir também disciplinas não filosóficas. Para que fosse evitada qualquer ambiguidade, dever-se cunhar a expressão história dos problemas no âmbito da filosofia, sendo que a expressão utilizada por nós é apenas uma abreviação desta. Então, ele já começa fazendo essa distinção aqui, né? Vamos ver se eu consigo compreender essa distinção aqui, né? Uma história do conceito de crítica de arte, a história do conceito de crítica de arte é diferente da história da crítica de arte, né? Então, vamos colocar isso aqui como uma tag, né? História do conceito de crítica de arte tá? É uma coisa, né? E história, opa, lá, e história da crítica de arte. Bom, pode parecer complexo, mas também é simples, né? Aliás, pode parecer simples, mas é complexo também, é isso aqui. Depois vocês perceberão como isso tem algumas implicações que podem causar estranhamento, num certo sentido, né? Então, a primeira coisa é essa aqui, essa diferenciação, né? A história do conceito de crítica de arte é diferente da história da crítica de arte, né? Até quero colocar aqui, ó,
desse jeito assim. História do conceito de crítica de arte. Tá? Diferente da história, né? Da história. Nossa, aqui não está muito bom, peraí. Vamos pegar aqui. São duas coisas diferentes, né? Beleza. Deixa eu voltar aqui para o nosso texto, então, né? Então, uma tal pesquisa... Peraí, que está muito esquisito isso aqui, né? Uma tal pesquisa da história do conceito, né, do conceito de crítica de arte. Em ambos os casos se trata de história, né? História do conceito de crítica de arte é diferente de uma pesquisa da história da crítica de arte. Né? Ela é uma tarefa filosófica, né? Então esse pensamento sobre o conceito da crítica de arte, né? Claro, sempre que se fala em conceito, você tem uma tarefa filosófica propriamente dita, né? Se levarmos em conta essa definição de filosofia ligada a conceito, que é uma definição do Deleuze para a resposta da pergunta o que é filosofia, né? Então, ela é uma tarefa filosófica, melhor dizendo, de história dos problemas, né? Lá na nota, o Benjamin vai deixar claro que seria a história dos problemas no âmbito da filosofia, né? História dos problemas no âmbito da filosofia. Então, aqui, posso colocar, né? História dos problemas filosóficos, talvez, né? Vou colocar assim. Tem a ver com isso, né? Essa ideia aqui. Tá? Muito bem. Primeira coisa importante de ser anotada aqui, né? Para sua solução, o que veremos a seguir só pode ser uma contribuição, pois não expõe o contexto geral da história dos problemas. Então, essa pequena contribuição aqui do Benjamin, talvez dá para dizer, ela não expõe o contexto geral da história dos problemas, né? Mas apenas um momento mesmo, o conceito romântico da crítica de arte. Está ficando bem claro, né, que isso é um problema específico, né? Conceito romântico de crítica de arte. Tem uma nota ali, vamos ver o que diz essa nota. Tendo em vista que o romantismo tardio não possui nenhum conceito de crítica estética unitário, o tardio, né, não possui nenhum conceito de crítica estética unitário teoricamente bem delimitado, nesse contexto no qual o primeiro romantismo encontra-se só ou com direito de precedência, será possível utilizar sem risco de equívoco o simples termo romântico. Vejam que o Benjamin está preocupado com os termos, né, que ele usa. Né? O mesmo vale analogamente quanto à utilização dos termos romantismo e românticos nesse trabalho. Né? Então está se referindo talvez ali ao primeiro romantismo, digamos assim. Né? O conceito mais geral de história dos problemas, no qual este momento se encontra e no qual ocupa um local de destaque, tentaremos indicar parcialmente no final desse trabalho. Né? Então essa aqui é a primeira coisa que ele está propondo aqui, né? Essa delimitação, digamos assim, de um problema, né? Inserido no debate mais amplo de história dos problemas, especificamente história dos problemas filosóficos, né? Especificamente o conceito de crítica de arte. Não a história, né? Ou, aliás, é a história do conceito de crítica de arte, mas não é a história da crítica de arte. Bom, talvez aqui
essa distinção, não sei até que ponto ela é válida, né? Porque a crítica de arte sempre vai utilizar um conceito, né? Então, de repente, pode-se fazer uma diferenciação se pensar que o conceito seria uma ferramenta, né? E a ferramenta é diferente do produto que ela produz, né? O martelo tem uma história, né? Os produtos que o martelo produz têm uma outra história, talvez podemos dizer assim, né? Ou até mesmo alguns outros produtos não são nem produzidos, né, com martelo. Tá? Pensando desse modo, né, o conceito como uma ferramenta. Né? Seguindo aqui então, uma determinação do conceito de crítica de arte não pode ser pensada sem pressupostos gnosiológicos. Né? Vou pesquisar aqui na internet o que ele quer dizer com gnosiológico exatamente. Eu interpreto como relativo ao conhecimento, né? É um termo, gnosiologia é um termo proveniente da filosofia estética do século XVIII, né? Na antiga União Soviética, a período subsequente foi utilizado como sinônimo de epistemologia. Curioso, né? O que está sendo falado aqui. Parte da filosofia que estuda o conhecimento humano é formada do termo grego gnosis, que significa conhecimento, e logos, né? Logos, que significa doutrina ou teoria. É bastante. Vamos ver qual a diferença entre gnosiologia e epistemologia. O mais apropriado seria usar a epistemologia para designar o estudo das ciências e gnosiologia para a capacidade humana de conhecer. Né? É importante ter claro que, como ciência, a psicologia recorre a epistemologias para o estudo do ato cognitivo de conhecer, que é a gnosiologia. Puxa, existe toda uma diferenciação, né, entre gnosiologia e epistemologia. Né? A epistemologia seria a teoria do conhecimento e gnosiologia seria, então, o ato de conhecer. Vamos por aí. Isso aqui me parece bem difícil de tratar agora aqui, de explicar isso agora com pouco tempo, né? Então, uma determinação do conceito de crítica de arte não pode ser pensada sem pressupostos gnosiológicos, né? E, portanto, e tanto menos sem pressupostos estéticos. Não apenas porque esses últimos implicam os primeiros, mas sobretudo porque a crítica contém um momento de conhecimento que pode, de resto, ser tomado por conhecimento puro ou vinculado a valorações. É bastante curioso isso aqui, né? Que o Benjamin está dizendo. Bom, dá para entender facilmente que o conceito de crítica de arte traz consigo pressupostos gnosiológicos, né? Até vou colocar isso aqui. Tá? Conceito de crítica de arte implica, né? Vamos colocar assim, implica pressupostos gnosiológicos. Curioso, assim, essa palavra, né? Vamos ver depois o que nós podemos exatamente compreender dela, né? Bom, e esses pressupostos gnosiológicos e também estéticos, tá? Deixa eu colocar aqui, né? E também estéticos. Vamos ver aqui. Não apenas porque esses últimos implicam os primeiros, ou seja, pressupostos estéticos implicam em pressupostos gnosiológicos, mas também porque a crítica contém um momento de conhecimento, né,
que pode ser tomado como conhecimento puro ou vinculado a valores, né? Ou a crítica pode ter, então, uma valoração, né? Alguma espécie de hierarquia de valores, uma axiologia, talvez, né? Vamos colocar aqui, então, essa palavra, né? Para posterior investigação, né? Da mesma maneira, a determinação romântica do conceito de crítica estética também é construída integralmente sobre pressupostos gnoseológicos, com o que não se deve, né? Bom, a determinação, o conceito de crítica estética, né, está construído sobre pressupostos gnoseológicos. Né? Então, o conceito de crítica de arte ele tem pressupostos gnoseológicos que são implicados pelos estéticos. Né? Então, tá essa ligação entre ambos aqui, né? Com o que não se quer, evidentemente, indicar que vamos para a próxima página aqui, que os românticos tivessem extraído conscientemente daí seu conceito. Né? Isso aqui é obscuro de entender o que o Benjamin quis dizer, né? Extraído conscientemente, né, seu conceito. Mas o conceito como tal, como afinal qualquer conceito que com razão assim seja denominado, assenta-se sobre pressupostos gnoseológicos. Tá? Então, tudo bem, né? Dá para entender isso de maneira simplificada aqui, né? Todo conceito se assenta sobre pressupostos gnoseológicos. Então, vamos colocar isso, né? Opa, pera lá. O conceito se assenta sobre pressupostos gnoseológicos, né? Esses serão, por conseguinte, a seguir, primeiramente expostos, né? Então ele vai expor os pressupostos gnoseológicos e não poderão nunca ser perdidos de vista. Tá, não se, se ele vai expor esses pressupostos, a gente tem que ter eles em mente, né? Ao mesmo tempo, este trabalho dirige-se a eles, enquanto momentos sistemáticos palpáveis do pensamento romântico. Momentos esses que serão ressaltados dentro desse pensamento em quantidade e significados superiores ao que normalmente se presume. Ou seja, ele vai dar muita ênfase, né? Vai dar muita ênfase a esses momentos, né? Vamos colocar assim, né? ênfase aos momentos gnoseológicos. Curioso, né? Essa palavra aqui me intriga muito, essa palavrinha, momentos, esses pressupostos gnoseológicos, né? Mas aqui tá mais ou menos claro essa tentativa aqui, né? Bom, vamos lá. Mal é necessário diferenciar o presente trabalho enquanto inscrito na história dos problemas e, como tal, sabidamente uma pesquisa orientada sistematicamente, né, de uma pesquisa puramente sistemática sobre o conceito de crítica de arte em geral. Pois é, olha só que coisa, né? Mal é necessário, ou seja, não é muito necessário diferenciar o presente trabalho, né, como escrito na história dos problemas, de uma pesquisa sobre a história né, puramente sistemática sobre o conceito de crítica de arte em geral. Então, não é muito necessário, pelo que eu compreendi aqui, diferenciar o trabalho enquanto inscrito na história dos problemas de uma pesquisa puramente sistemática sobre o conceito de crítica de arte em geral. Né? Talvez ele esteja dizendo que o conceito de crítica dos românticos, quando você consegue estabelecer essa pesquisa, você tem talvez um modelo para
o conceito de crítica em geral, né? Não só dos românticos, talvez dos modernos, dos antigos, né? O conceito de crítica de arte de uma maneira ampla, né? Mas necessárias, no entanto, poderiam ser outras duas determinações de limite diante da história da filosofia e da filosofia da história, né? Observe que aqui ele está fazendo, então, duas diferenciações importantes, né? História da filosofia tá? E filosofia da história. Que coisa, hein? Que maluquice isso, né? Como diferenciar isso, né? Porque toda a história da filosofia tem uma filosofia da história, né? Que é um pensamento que orienta o historiador, né? Se não, se não tivesse essa filosofia da história, não teria como, né? Não teria como o historiador fazer seu trabalho, né? Há essa diferenciação aqui, evidentemente, mas é estranho. Eu acho isso bastante estranho porque toda a história da filosofia possui uma filosofia da história. Toda e qualquer história tem uma filosofia da história. Pode ser a história sei lá, a história do vaso sanitário, a história da panela de pressão, né? Para você fazer uma história, você tem uma filosofia. Para tudo há uma filosofia, né? Mas aqui o Benjamin está fazendo essa diferenciação inicial, né? Entre uma história da filosofia e uma filosofia da história. Apenas em sentido impróprio, poder-se-iam denominar pesquisa de história dos problemas como pesquisa da história da filosofia, em sentido estrito, por mais que, em alguns casos particulares, os limites sejam necessariamente fluidos. É muito estranho, né? Pensar que a história dos problemas, no âmbito filosófico, seja diferente, mas tudo bem. Pode ser que a história da filosofia não seja uma história dos problemas filosóficos, né? Pode ser que sim, pode ser que isso faça sentido, porque uma filosofia pode não apenas ser os problemas que ela propõe, né? Talvez possam ser as soluções que ela propõe, não sei. É no mínimo uma hipótese metafísica que o todo da história da filosofia propriamente dita é ao mesmo tempo o desenvolvimento de um único problema. É no mínimo uma hipótese metafísica. Uma hipótese metafísica porque existem vários problemas, né? É evidente que a exposição da história dos problemas está, quanto ao objeto, entrelaçada de modo plural com a da história da filosofia. Pressupor que o mesmo se dê quanto ao método, tratar-se de um deslocamento de fronteiras. Bom, vou retomar aqui então, né? Apenas em sentido impróprio, poder-se-iam denominar pesquisas de história dos problemas como pesquisas de história da filosofia em sentido estrito, por mais que, em alguns casos particulares, os limites sejam necessariamente fluidos. Bem, eu não vejo como explicar isso aqui, senão alegando que o Benjamin está assim, pressupondo que filosofias não sejam apenas essencialmente os seus problemas, né? Mas também talvez suas supostas soluções. Não vejo como entender essa diferença, né? Porque quando você faz história da filosofia, normalmente o que você faz? Você apresenta, né, um conjunto de questões e problemas que um determinado filósofo colocou. Ou até mesmo você escolhe um problema que esse filósofo colocou, né, e tenta analisar essa colocação dele. Agora, como diferenciar isso, né, de uma história dos problemas?
de uma história da filosofia, realmente para mim eu não vejo como se não dizer que talvez uma parte da filosofia seja a solução, né? Enfim, estou improvisando aqui. Pois é, no mínimo, uma hipótese metafísica que o todo da história da filosofia propriamente dita é, ao mesmo tempo, e ipso facto, o desenvolvimento de um único problema. Claro que não, né? Claro que não é um único problema. Desculpe, mas ele, sem dúvida, é o desenvolvimento de problemas, né? Não tem como escapar disso. Você vai... Uma parte da história da filosofia, eu posso garantir que é a história dos problemas de determinadas filosofias. Né? Mas vamos lá, vamos ver se faz sentido aqui o que o Benjamin está dizendo. Né? É evidente que a exposição da história dos problemas está, quanto ao objeto, entrelaçada de modo plural com a da história da filosofia. Ok, né? Então, admito, evidentemente, que está entrelaçada. Pressupor que o mesmo se dê quanto ao método, tratar-se-ia de um deslocamento de fronteiras. Né? Então, história da filosofia e história dos problemas possuem métodos diferentes. Então, vamos colocar assim, né? Métodos diferentes. Ok, que seja, né? Vamos considerar dessa maneira, né? Métodos diferentes. Como é que eu coloco aqui? Aqui. Tá. Dado que esse trabalho trata dos românticos, uma outra delimitação se torna imprescindível. Nele não é levada a cabo a tentativa, executada na maioria das vezes com meios insuficientes, de expor a essência histórica dos românticos. Tá? Então, tá delimitando bem mesmo, né? Ele não quer falar história da filosofia, ele não quer falar de a essência dos românticos, né? Ele quer falar do conceito de crítica de arte, né? Com outras palavras, o questionamento próprio da filosofia da história fica fora do jogo, né? Apesar disso, nossas colocações ulteriores, e particularmente as que concedem a sistemática própria do pensamento de Schlegel e da ideia de arte do primeiro romantismo, também fornecerão material, mas não o seu ponto de vista, para uma determinação de sua essência. Schlegel é um dos principais pensadores ali, né, do romantismo alemão. Né? Então, evidentemente, falar dele significa falar da substância ou do conteúdo a que se refere o romantismo. Vamos ver a nota aqui que o Benjamin coloca. Né? Esse ponto de vista poderia ser procurado no messianismo romântico. Aqui tem uma coisa complicada, né? O desejo revolucionário de realizar o reino de Deus é o ponto elástico da cultura progressiva e o início da história moderna. O que nela não apresenta nenhuma relação com o reino de Deus é apenas algo secundário. Aqui a legenda das abreviações utilizadas encontra-se no final do texto. Tá, nota do tradutor, né? Quanto à religião, querido amigo, ela não nos é de modo algum objeto de brincadeira, mas sim da maior seriedade, pois já é tempo de fundar uma. Olha que afirmação, hein? Esta é a meta de todas as metas e o ponto central. Sim, eu vejo o alvorecer do mais grandioso início dos novos tempos, tímido como o antigo cristianismo, no qual não se percebeu que logo engoliria todo o Império Romano. Assim também, esta grande catástrofe engolirá, nos seus mais vastos círculos, a Revolução Francesa, cujo valor mais duradouro esteja talvez apenas no fato de tê-la suscitado. Né? Tá, aqui são ideias do Schlegel na correspondência a Novalis, que é outro pensador do romantismo alemão. Né? O pensamento de um ideal de humanidade perfeita, realizando-se no infinito, foi descartado. Exige-se, isso sim, o reino de Deus, agora, aqui na Terra. Perfeição em cada ponto da existência, ideal realizado em cada etapa da vida. Desta exigência categórica, amadureceu a nova religião de Schlegel. Que coisa, né?
É como se fosse uma religião materialista, né? Pensar o progresso humano como, talvez seja isso, né? Como a base do paraíso terreno, né? Bom, então, mas o que o Benjamin, voltando aqui, está dizendo, né? É que não se vai buscar a essência histórica dos românticos, né? Colocações ulteriores, porém, no que concerne a própria sistemática própria do pensamento do Schlegel e da ideia de arte, então, talvez servirão, né, fornecerão material para a determinação de sua essência, né? Então, vamos dizer assim, não busca a determinação da essência do romantismo, né? Determinação da essência do romantismo, embora possa dar talvez alguma contribuição eventual, né, para isso, tá? Mas vamos em frente aqui, vamos para a próxima página aqui do texto, né? Lá em cima, pera lá. Os românticos utilizavam o termo crítica com diversos significados. Nas páginas seguintes, trata-se da crítica enquanto crítica de arte, não como método gnosiológico e ponto de vista filosófico. Com relação a este último significado, esta palavra foi então, como veremos, partindo de Kant, elevada ao nível esotérico, indicando o ponto de vista sem igual e perfeito da filosofia. Kant, que escreveu suas principais obras são Crítica da Razão Pura, né, e Crítica da Razão Prática. A ideia de crítica está conectada à própria ideia de fazer filosófico, né, a partir de Kant, né? Na utilização cotidiana, no entanto, ela se impôs apenas no sentido de julgamento fundado, ou seja, uma crítica é um julgamento fundado, né? Isto talvez não sem influência dos românticos, pois a fundamentação da crítica das obras de arte, e não a de um criticismo filosófico, foi um de seus efeitos duradouros, né? Então, vamos colocar isso aqui, né? Crítica de arte difere de criticismo filosófico, né? No sentido geral, por assim dizer, né? Deixa eu colocar isso aqui para cá. Tá. Assim como o conceito de crítica de arte não será discutido mais detalhadamente, deixa eu aumentar aqui, peraí. A não ser no que se refira à teoria da arte, da mesma maneira, por sua vez, a teoria da arte romântica deverá ser seguida de perto apenas na medida que for importante para a exposição daquele conceito de crítica. Está delimitando bem o problema, né? O que ele quer é isso aqui, sempre esse foco, né? Tem uma nota, vamos ver o que diz a nota 4 aqui. Coerentemente com o que acabamos de expor, onde o contexto não indicar imediatamente algo diverso, entenda-se mesmo sob os simples termos crítica, a crítica de obras de arte. Tá? Isso implica uma limitação essencial do nosso campo temático. As teorias, deixa eu aumentar aqui, as teorias da consciência artística e da criação artística. Os questionamentos psicológicos estéticos são suprimidos, e da teoria estética ficam no nosso horizonte de consideração apenas os conceitos de ideia de arte e de obra de arte. Tá? Então, é outra limitação aqui, né? Teorias da consciência artística e da criação artística. Questionamentos psicológicos estéticos são suprimidos, né?
Isso aqui é curioso, né? Então, supressão, o que eu poderia dizer aqui? Supressão do caráter psicológico, talvez, né? Supressão do caráter psicológico. Ou consciente. Enfim, isso aqui nós vamos ter que entender melhor posteriormente, né? Qual que é o sentido disso, porque me parece ser também um pouco exagerada essa supressão aqui, né? Vamos lá. A fundamentação. Opa, pera lá. A fundamentação objetiva do conceito de crítica de arte que Schlegel dá tem a ver apenas com a estrutura objetiva da arte, enquanto ideia, e com a de seus produtos, enquanto obras. De resto, quando ele fala sobre arte, pensa basicamente na poesia, sendo que as demais artes têm, no período que aqui nos toca, uma relação quase sempre subordinada a ela. Né? Então ele está dizendo que esse autor aqui, o Schlegel, né, vai ser ele faz um enfoque limitado da arte, né, focado na poesia. Para ele, muito provavelmente, na medida em que se ocupou com este problema, as leis fundamentais da poesia valem também para as demais artes. Tá? Nesse sentido, deve-se entender no que segue sob a expressão arte. Vou passar para a próxima página aqui. Sempre poesia. Né? E, na verdade, na sua posição central dentro das artes, e sobre a expressão obra de arte, a composição poética singular. Seria dar uma falsa imagem se esse trabalho quisesse, dentro do seu quadro, remediar este equívoco, pois ele indica uma falta fundamental na teoria romântica da poesia, e logo da arte em geral. Ambos os conceitos podem se diferenciar. Pera lá, deixa eu voltar aqui. Então, aparentemente, é um equívoco, né? Focalizar na poesia, considerá-la como a arte central, talvez, né? Embora seja uma arte muito importante. Ambos os conceitos podem se diferenciar apenas de maneira confusa, para não dizer que se orientam reciprocamente, de modo que não se pode construir nenhum conhecimento sobre a peculiaridade e os limites da expressão poética com relação às demais artes. Né? Bem, então não se pode construir nenhum conhecimento sobre a peculiaridade e os limites da expressão poética com relação às demais artes. Talvez não seja uma limitação, digamos assim, incontornável, né? E aqui ele está obra de arte, né? Expressão obra de arte. Quando ele fala arte lá, o Schlegel, né? Aqui, ó. Quando ele fala arte, ele está se referindo à poesia, né? E quando ele fala obra de arte, ele está se referindo a uma composição poética. Bom, dá no mesmo, né? Praticamente. Vamos colocar aqui. Schlegel. Obra de arte igual a composição. Arte, né? Vamos colocar assim. Arte igual a poesia, né? E obra de arte, composição poética singular. Essa seria a visão do filósofo Schlegel, né? Então, voltando, ambos os conceitos podem se diferenciar apenas de maneira confusa, para não dizer que se orientam reciprocamente, de modo que não se pode construir nenhum conhecimento sobre a peculiaridade e os limites da expressão poética com relação às demais artes. Né? Nesse contexto, aliás, os juízos estéticos dos românticos, enquanto fatos históricos literários, não nos interessam. Né? Aqui dá para dizer assim, os conteúdos, né? Que aqueles caras
fizeram, né? Pois a teoria romântica da crítica de arte não deve ser deduzida da prática, por exemplo, do procedimento de Schlegel, mas ser exposta sistematicamente a partir dos teóricos românticos da arte, né? Então, isso aqui é interessante, né? A teoria romântica da crítica de arte não deve ser deduzida da prática, mas ela é exposta a partir dos teóricos românticos da arte. A atividade crítica de Schlegel tem, quanto a seu método, pouco a ver com o conceito de crítica que seu irmão havia concebido, né? O qual colocara o ponto de gravidade não na escala de medidas, como a W. Schlegel, mas justamente no método. O próprio Friedrich Schlegel, porém, correspondeu totalmente a seu ideal de crítica apenas naquela recensão do William Meister, que é tanto teoria da crítica quanto crítica do romance goetheano. Isso aqui provavelmente é acho que um livro do Goethe, não tenho bem certeza se é um livro do Goethe, me parece que é uma das obras do Goethe, a pesquisar depois, né? E ele está falando de dois Schlegel, né? Um é o filósofo e outro talvez seja um poeta apenas, né? Tá, isso aqui é um ponto interessante, né? A teoria romântica da crítica de arte não deve ser deduzida da prática, mas ser exposta sistematicamente a partir dos teóricos românticos da arte, né? Ou seja, a teoria romântica da arte deve ser apreendida a partir dos teóricos, da arte, e não da própria arte, né? Que eles supostamente analisaram, né? Vamos colocar desse jeito, né? Vamos lá. A atividade crítica de Augusto Schlegel tem, quanto a seu método, pouco a ver com o conceito de crítica que seu irmão havia concebido, o qual colocara o ponto de gravidade não na escala de medidas, como o Augusto Schlegel, mas justamente no método, né? Então, a atividade crítica de um dos irmãos Schlegel, a atividade mesma quanto a seu método, tem pouco a ver com o conceito, né, que foi formulado pelo Friedrich. O próprio Friedrich Schlegel, porém, correspondeu totalmente a seu ideal de crítica apenas naquela recensão do William Meister, que é tanto teoria da crítica quanto crítica do romance. Olha só, aqui talvez ele tenha feito essa junção, né? Dá para dizer então uma diferença entre teoria da crítica e crítica propriamente dita. Puxa vida. São várias distinções aqui, né? Várias distinções complexas, assim, na minha visão, talvez inúteis até, sabe? Não vejo necessidade dessa distinção aqui, né? Mas vamos entender o texto, né? Na forma como ele está colocado, né? Primeiro, vamos entender como ele se coloca, né? Talvez aqui, ó, nessa crítica ao William Meister do Goethe, talvez ali então, diz o Benjamin, ali o Schlegel tenha conseguido unificar, né? Talvez ali ele tenha conseguido uma unificação dessas observações, né?
caso. Tá. Muito bem. As fontes. Vamos lá. A título de Teoria Romântica da Crítica de Arte, será exposta a seguir a de Schlegel, o Friedrich, né? O direito de designar esta teoria como teoria romântica provém de seu caráter representativo. Não que todos os primeiros românticos tivessem concordado com ela, ou simplesmente a levassem em conta. Schlegel, também para seus amigos, permaneceu muitas vezes incompreensível. Mas sua intuição sobre a essência da crítica de arte é a palavra final da escola sobre o tema. Então, o Schlegel teria, né, a palavra final, né, a essência da crítica de arte, né? Schlegel teria captado, digamos assim, né? Mesmo que seja muito difícil compreendê-lo em muitos aspectos. Ele tomou para si este objeto enquanto problemático e filosófico, ainda que certamente não como único seu. Para Augusto, né, o irmão dele, a crítica de arte não era um problema filosófico. Ao lado dos escritos de Schlegel, serão observados como fonte, em sentido estrito para esta exposição, apenas os de Novalis. Então, o Benjamin vai se referir a esses dois, né? O Schlegel, Friedrich e o Novalis. Enquanto os primeiros escritos de Fichte representam... e também o Fichte aqui, né? Representam fonte imprescindível. Fichte influenciou o Schlegel, né? Então existe essa relação aqui, tá? Fichte influenciou muito Schlegel, né? Não para o próprio conceito, vou ver se tem mais coisa aqui na página assim, não para o próprio conceito romântico de crítica de arte, mas apenas para a sua compreensão. A aproximação dos textos de Novalis com os Schlegel justifica-se através da completa unanimidade das duas perspectivas quanto às premissas e consequências da teoria da crítica da arte, né? Então ele vê uma aproximação muito evidente entre esses dois, né? Vamos ver a nota que ele coloca aqui. A partir daqui, com o simples sobrenome, entenda-se sempre Schlegel, né? Então vai sempre se referir agora do Friedrich Schlegel, né? O problema em si interessou menos a Novalis, mas ele compartilha os pressupostos gnoseológicos sobre os quais Schlegel o tratou, e com eles defende as consequências desta teoria para a arte. Na forma de uma singular mística do conhecimento e de uma importante teoria da prosa, ele formulou estes temas muitas vezes de modo mais agudo e elucidativo do que seu amigo. Em 1792, ambos com 20 anos de idade, conheceram-se esses dois amigos que desde 1797 estabeleceram um intenso tráfego epistemolar, no qual eles também comunicavam seus trabalhos um ao outro. Vamos ver essa frase aqui. Teus cadernos penetram violentamente no meu íntimo. Uma correspondência entre os dois ali, né? Esta comunidade estreita torna em grande parte impossível a pesquisa sobre as influências recíprocas. No que concerne ao nosso questionamento a seguir, ela é totalmente dispensável. Então o Benjamin considera que não é necessário buscar ali as fontes das influências recíprocas entre os dois, né? O testemunho de Novalis também é altamente precioso, porque o trabalho de exposição encontra-se numa situação penosa diante de Schlegel. A sua teoria da arte, sem falar daquela de sua crítica, está de maneira decisiva fundada em pressupostos gnoseológicos. Vamos retomar aqui. O trabalho do testemunho de Novalis também é altamente precioso, porque o trabalho de exposição encontra-se numa situação penosa diante de Schlegel. Ou seja, Schlegel é muito difícil de se expor, né? Sua teoria da arte, sem falar daquela de sua crítica, está de maneira decisiva fundada em pressupostos gnoseológicos.
sem o conhecimento dos quais ela fica incompreensível. Ligado a isso, temos o fato de Schlegel, antes e em torno de 1800, quando publica na Addendum, uma revista da época, né, seus trabalhos que constituem a fonte principal dessa dissertação, não ter estabelecido nenhum sistema filosófico do qual se pudesse esperar um tratamento coerente da questão da teoria do conhecimento. Ou seja, não está muito claro, né, os pressupostos gnoseológicos do Schlegel não são aparentemente muito claros, né? Os pressupostos gnoseológicos nos fragmentos e dissertações da Addendum, ou Athenum, acho que é Athenão, não sei direito, estão antes ligados, deixa eu pesquisar, Athenão, né? Então, que é uma revista da época, tá? Estão estritamente ligados às determinações extralógicas, estéticas, e apenas com grande dificuldade podem ser separados e expostos à parte. Schlegel não pôde conceber, ao menos nesta época, nenhum pensamento sem pôr num movimento custoso o todo de seus pensamentos e de suas ideias. Essa compreensão e a vinculação... deixa eu até destacar isso aqui, né? E essa compreensão e a vinculação das opiniões gnoseológicas no todo da massa de pensamentos de Schlegel e seu caráter paradoxal e a sua audácia podem ter se intensificado reciprocamente. Para a compreensão do conceito de crítica de arte, do conceito de crítica, né, são indispensáveis a explicação e o isolamento, a exposição pura daquela teoria do conhecimento. A ela é dedicada a primeira parte deste trabalho, né? Então, que vai ser feita uma exposição, parece, focada nisso aqui, né? Teoria do conhecimento, que é o que o Benjamin entende por pressupostos gnoseológicos, né? A ela é dedicada a primeira parte desse trabalho, por mais difícil que ela possa, deixa eu ir para a última página aqui, que ela possa ser, não faltam instâncias que permitam verificar o resultado atingido. Mesmo se quisesse fazer a abstração do critério imanente, segundo o qual as elaborações para a teoria da arte e de sua crítica não perdem a aparência de sua opacidade sem aqueles pressupostos gnoseológicos, ainda assim, resta-nos como segunda instância os fragmentos de Novalis, para cujo conceito gnoseológico básico de reflexão, a teoria do conhecimento de Schlegel, de acordo com a afinidade geral de ideias altamente proclamada de ambos os pensadores, pode se deixar conduzir sem resistência, né? Como, aliás, com efeito, uma observação mais exata nos mostra que esse conceito e aquela teoria se confundem, né? Ou seja, tá dizendo que compreender Novalis, né, pode ser uma forma de compreender melhor a teoria do conhecimento do Schlegel, né? Muito bem. Felizmente, no entanto, a pesquisa da teoria do conhecimento de Schlegel não depende apenas, em primeira instância, de seus fragmentos. Ela dispõe de uma base mais larga, as assim chamadas lições Windischamen de Schlegel, batizadas com o nome de seu editor. Essas lições, levadas a cabo em Paris e em Colônia, entre 1804 e 1806, ainda que totalmente governadas pelas ideias da filosofia católica da Restauração, tomam, no trabalho do período posterior de sua vida, aqueles motivos de pensamento que o autor havia salvado da decadência da escola. Bom, parece que aqui, então, essas lições salvam alguns conceitos importantes, né? A maior parte dos pensamentos dessas lições é nova em Schlegel, ainda que não propriamente original. Suas antigas sentenças sobre a humanidade, a ética e a arte parecem-lhe agora ultrapassadas, mas seu posicionamento gnoseológico dos anos anteriores vem agora, pela primeira vez, ainda que modificado, claramente à luz. Então, aqui nas lições é que nós aprendemos melhor, talvez, né, segundo Benjamin, os pressupostos gnoseológicos do Schlegel, né? O conceito de reflexão, que também é a concepção gnoseológica básica de Schlegel,
remonta nos seus escritos até a segunda metade dos anos 90 do século XVIII. Mas na plenitude de suas determinações, ele aparece pela primeira vez explicitamente desenvolvido nas lições. Então, o conceito de reflexão. Vou colocar aqui. Lições, né? Deixa eu só ajustar aqui. Conceito de reflexão, né? Que também é a concepção gnosológica básica de Schlegel, né? Vamos até colocar isso lá. Concepção gnosiológica básica. Então, essa seria a concepção gnosológica básica do Schlegel, reflexão, né? Deixa eu até dar um destaque maior aqui. Então vamos lá, continuando aqui. Nessas lições, Schlegel queria explicitamente fornecer um modelo no qual não faltasse a teoria do conhecimento. Né? Não é demais afirmar que essas posições gnoseológicas básicas expressam o componente estático, positivo, da relação entre o Schlegel médio e o tardio, como que se deveria tomar a dialética interna de seu desenvolvimento como o componente dinâmico negativo. Né? Ou seja, né, o Schlegel jovem talvez seja diferente do Schlegel adulto, velho. Né? Assim como elas são importantes para o próprio desenvolvimento de Schlegel em geral, o são para a passagem do primeiro romantismo para o romantismo tardio. Aqui está uma nota, né? El Cub, parece que é esse o nome, demonstrou em sua importante obra póstuma, não vou ler aqui o alemão, né? Por um julgamento do romantismo, para uma crítica de sua pesquisa, com considerações de princípio, quão importantes são o período final do Schlegel e a teoria dos românticos tardios para a pesquisa da imagem global do romantismo. Tanto quanto, como até agora, se trata de maneira essencial do primeiro período desses espíritos, e em geral, não se coloca absolutamente a questão sobre quais os pensamentos que eles salvaram em sua época positiva. Não haverá, evidentemente, nenhuma possibilidade de se compreender e de se valorizar a sua contribuição histórica positiva. Eucube, no entanto, parecia cético com relação à tentativa, na verdade, muitas vezes realizada de maneira infrutífera, de determinar de maneira exata e positivamente as contribuições das ideias de juventude dos românticos. Que isto, contudo, é possível, não sendo levado em conta seu período tardio, o presente trabalho deseja demonstrar dentro de seu âmbito. Então, o que esse comentador está dizendo, né, é que aquilo que o romantismo tardio, né, mais especificamente o Schlegel, no seu período tardio, escreveu, molda o primeiro romantismo, né, o romantismo não tardio. No mais, o tratamento que daremos, vamos lá, as lições, né, do Schlegel não pode nem quer fornecer nenhuma imagem delas como um todo, mas apenas, repetindo aqui, de um aspecto que concerne a seu âmbito de ideias, aspecto que é importante para a primeira parte desse trabalho. Evidentemente, conceito de crítica, né, de crítica de arte. Essas lições estão, deste modo, para o todo da exposição, na mesma relação que os escritos de Fichte, e serão tratadas em conexão com eles. Fichte, como já falei, é um filósofo que influenciou o Schlegel. Né? Ambos os textos são fontes secundárias que atuam no sentido da compreensão das fontes primárias, constituídas pelos trabalhos schlegelianos na Lyceum,
na Atenão, e nessa última aqui, Charakteristiken and Kritikeri. Bom, devem ser revistas ou periódicos da época, né? Não está aparecendo aqui essa nota. Né? Assim como pelos fragmentos Novalis, que determinam de maneira imediata o conceito de crítica de arte. Né? Então, Novalis talvez até tenha mais diretamente essa explicação. Os primeiros escritos de Schlegel sobre a poesia dos gregos e dos romanos serão tocados apenas ocasionalmente nesse contexto, na medida em que expressem não o dever de seu conceito de crítica de arte, mas este próprio conceito. Puxa, se há uma distinção entre o devir do seu conceito de crítica de arte e o próprio conceito, precisaremos entender qual que é essa distinção, né? Devir do conceito de crítica de arte e o próprio conceito de crítica de arte. Não sei se isso faz algum sentido, né? Mas, enfim. O que nós temos aqui, então, é a introdução, né, lida a introdução desse texto do Walter Benjamin. Eu li ela inteira, fazendo essas anotações, né? Uma introdução que é relativamente curta, tem poucas páginas, né? Vai da página 19 até a página 25 do livro do Benjamin, porém complexa, né? Mostrando o que a gente pode extrair basicamente, que ele quer focar nesse conceito de crítica de arte, né? E até faz diferenciação entre os produtos da crítica de arte na história e o próprio conceito de crítica de arte, né? A história do conceito de crítica de arte é diferente da história da crítica de arte. Aqui, até mesmo no final, ele faz uma diferenciação entre o devir do conceito de crítica de arte e o próprio conceito, né? Tudo isso a partir da obra do Schlegel e do Novalis, basicamente, né? Com algumas incisões, me parece, do Fichte também, nas suas observações. É isso por enquanto, gente.